Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do oitavo e último episódio da terceira temporada de Invencível, né? Tivemos esse final de temporada sendo lançado, vou falar minha nota final pra série e obviamente analisar esse episódio incrível que nós tivemos, né? Bom, a minha nota final para a série, para essa terceira temporada de Invencível não podia ser diferente, é 10 de 10, entendeu? A série acabou recebendo 100% de aprovação pelos críticos no Rotten Tomatoes e 98% de aprovação do público, né? E cara, não podia ser diferente, é 10 de 10. A terceira temporada foi perfeita? Não, nós ainda tivemos coisas ali que, poderiam ter sido melhor desenvolvidas, né? Mas, caso vocês queiram saber da questão crítica da série, vai no Instagram do canal, que sempre fica aqui na descrição, né? Porque lá eu já postei essa crítica detalhada e escrita pra vocês. Mas vamos agora analisar esse episódio e já começa, né, com porradaria. O jeito que a gente queria, né? Cara, esse episódio é puro suco dos quadrinhos, tudo é muito bem adaptado igual aos quadrinhos, né? E essa luta do Invencível, do Mark contra o Conquista, é algo que a gente, né, os fãs já estão esperando desde que essa animação foi anunciada. E cara, essa luta foi incrível, né? Botou a luta do Mark contra o seu pai lá na primeira temporada no chinelo, botou lá embaixo, né? Essa grande luta que é também muito boa e importante nos quadrinhos, volta aqui agora, vem pra animação e é incrível, né? Vemos mais destruição nas ruas, coisa que era pauta para o episódio 7, né? Que foi uma grande pauta trazida por essa temporada inteira, que mostrou os próprios reflexos dessa destruição para os próprios vilões, como o próprio Powerplex, né? E agora a gente vê mais destruição, e não só em Nova York, não só nos Estados Unidos, nós vemos toda essa destruição partindo para o mundo, né? Nós vemos que tudo ficou cada vez mais destruído. Essa máquina mortífera que não é só o Conquista, mas também ele transformou o próprio Mark, né? Ele leva o Mark a todo o seu ápice de ódio. E além, né, do Mark ter matado o Conquista, coisa que não aconteceu, né? Ele também faz o Mark ser uma máquina mortífera. Ele força o Mark a destruir mais ainda a cidade, a destruir ainda mais o mundo, e isso causar mais vítimas. E ele também pega o próprio Mark e vai naquela cena na praia, por exemplo, né? Vai matando várias pessoas usando o corpo do Mark, né? Então, cara, ele, além de ser uma própria máquina mortífera, ele transforma o Mark também em uma coisa parecida com isso, né? Então é muito, cara, é muito doido a gente pensar nisso, né? Que o Mark agora, ele vai ser alguém muito parecido com o seu pai, e muito por conta dessa luta contra o Conquista, né? A gente viu tudo isso se formando. E cara, o Mark apanhou pra caramba demais, demais. Por isso que, a gente fala, botou a luta lá contra o Omni-Man no chinelo, cara. Absurdo de bom essa luta, né? E por que o Conquista é tão forte assim? Principalmente no começo da luta, a gente vê o Conquista, cara, praticamente imbatível. Por que ele é tão forte assim? Cara, o Conquista, como eu já falei na análise do 7º episódio, eu falo aqui de novo, o Conquista é o segundo Viltrumita mais forte que nós temos, e o Mark conseguiu bater nele pra caramba também no final, né? Só com a cabeça. Então a gente consegue, tudo bem, a Eve ajudou pra caramba, né? Mas, né, o Mark também tem o seu mérito. E, cara, é o segundo Viltrumita mais forte. Ele é mais forte que o próprio Nolan, o próprio Omni-Man, que deu trabalho lá na primeira temporada pro Mark, né? Então, a gente consegue ver que, iria dar um trabalho gigante pro Mark nessa luta, né? E, cara, foi uma aula de animação. Todas as cenas animadas são muito bem feitas. Os produtores desse episódio aqui estão de parabéns, porque, caraca, eles se empenharam pra caramba. Eles ficaram, eles empenharam tudo pra essa temporada ser perfeita, né? E, bom, como eu tava falando, o Conquista, ele força o Mark a trazer o seu lado Viltrumita. A gente vê que o Mark, ele tenta, o próprio, né, Conquista força mais ainda o Mark quando ele pega o Oliver numa cena idêntica aos quadrinhos, né, vai estar a comparação pra vocês, que ele pega, né, a cena ali, o Oliver, e ele tenta desmantelar o Oliver ali, tenta partir o Oliver ao meio, não consegue, né, até porque o Mark, ele é rápido o suficiente pra parar aquilo ali, e é nesses momentos que o Conquista tenta trazer o lado Viltrumita do Mark
Mark pra ação. Ele tenta fazer isso até na cena da própria Eve, né? Com toda a questão da morte da Eve, que eu vou chegar lá daqui a pouco. E ele consegue, né? Trazer esse lado Viltrumita e vai ser preocupante. A própria cena pós-crédito do episódio traz isso pra gente, né? E bom, e os invencíveis ciborgues? Isso também é bem parecido com os quadrinhos, tá? Isso também acontece nos quadrinhos, aonde, né, o próprio Cécio pega os corpos ali dos invencíveis mortos na Guerra dos Invencíveis e vai transformar em ciborgues. E isso pode ser prejudicial até porque tá por vir. Pode ser, né, um grande exército para lutar contra mais Viltrumitas que possam chegar? Pode, a gente entende isso, mas isso pode ser até uma questão pro Mark ficar ainda mais puto com o Cécio, por causa do Ciborgue Conquista. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Vamos agora, né, voltar para a luta ali, né, após aquela praia, a luta da Super Eve contra o Conquista. Nós vemos que a Eve acorda, né, daquele seu coma, e ela não pensa em mais nada, ela tá com aquela prótese na perna e ela tá cagando, sabe? Ela vai para a luta. E nós vemos ela se equipando pra caramba e, cara, botando pra quebrar durante a luta, sabe? Ela realmente dá um trabalho grande ali pro Conquista no início da luta. E isso aqui é até diferente dos quadrinhos, porque nos quadrinhos a Eve, apesar dela também ir pra cima e poupar um pouco de tempo do Mark na luta, não é igual aqui na animação, sabe? Na animação eles dão uma importância muito maior pra Eve, porque ficou perfeita, sabe? Assim como eles também deram pro Rex durante essa animação inteira, né? E ficou muito bom. Apesar da Eve, né, não ter conseguido ali, e a gente vê o fim entre os dois, um fim por enquanto, né, um fim temporário da Eve com o Mark, né, até porque é igual aos quadrinhos também os golpes ali que o Conquista dá na Eve, sabe, aquele soco que desmantela o rosto e aquela mãozada por dentro do peito, idêntico aos quadrinhos também, e porra, muito bom, né, muito bom essa luta, e a Eve fica mal, e a gente descobre um negócio. A Eve é imortal, galera. A Eve volta viva e ela volta praticamente materializando o próprio átomo ali, né? Aqueles raios, né, do átomo, ela vai materializando aquilo tudo, até porque a Eve tem esse poder de materialização, né, e a gente descobre justamente que sim, a Eve é imortal, ela só tinha uma chave, né, como se fosse uma tranca só era ativada quando ela estava em momentos de perigo, e essa tranca foi desativada pelo que parece pelo Cécio. Sim, naquela conversa, né, que o Cécio é notificado que a Eve quer falar com ele no telefone, provavelmente foi por causa disso. A Eve já previa que o Conquista realmente era um Viltrumita muito forte, e para o Cécio destravar essa questão dela conseguir voltar à vida e conseguir se regenerar daquela forma, né? É igual aos quadrinhos também, e isso foi importante para justamente, né, o Mark levar o seu lado Viltrumita pra frente. Por que o Mark demorou tanto para matar assim o Conquista, né? Porque o Mark, ele segue as suas ideologias, entende? Ele nunca quis matar ninguém, e inclusive ele se sentiu culpado esse tempo inteiro por ter achado que tinha matado o Angstrom, e não matou, entendeu? E ele, inclusive, no final do episódio fala, né, naquela conversa com o Oliver, mas ele fez certo em ter matado o Conquista, galera. Assim, porra, o Conquista junto com o Mark, né, naquela luta deles, não tinha muito o que o Mark fazer, mas o Conquista foi responsável por destruir ainda mais o mundo, sabe? Ele matou muito mais pessoas, talvez, do que a própria Guerra dos Invencíveis tenha matado no episódio 7. Então, cara, não tinha muito o que o Mark fazer. Era aquilo ali, ou o Mark morria, ou a Eve morria, e assim destruiria todo mundo, entendeu? Então, não tinha muito o que o Mark fazer, não tem certo e errado, sabe? Era o que o Mark tinha que fazer naquele momento ali, entende? E ele faz, inclusive, também igual aos quadrinhos, né? Naqueles headshots dele, pô, aqueles golpes de cabeça muito, muito foda, muito bem adaptado, né, cara? O que essa temporada fez de adaptação dos quadrinhos é genial, né, cara? E bom, vamos para aquela cena, né, da Eve com o Mark no hospital, né, o Mark também todo cheio de prótese, ele todo paralisado, coitado, né, e a gente vê que a Debbie sente um pouco de culpa naquela cena ali, né, até porque ela culpa ela por ter deixado, né, o Nolan ter treinado o Mark, o Nolan ter botado fé de que o Mark seria realmente um super-herói. Ela nunca quis dar essas responsabilidades ao Mark, né, mas a Debbie não tem culpa daquilo ali, entende? A gente sabe disso, né? E o Mark, ele pede para o Cécio se certificar que o corpo está morto. O Mark olha, vê e fala, não tá igual o Angstrom, porque ele justamente pede para certificar o corpo por causa do Angstrom, né? Que ele achou que estava morto, não certificou o corpo e o Angstrom voltou com toda a Guerra dos Invencíveis no episódio 7, né? E eles pedem para se certificar.
O Cecil fala que vai ficar tudo bem, que vai queimar o corpo, mas é óbvio que o Cecil não ia fazer isso, né? Tem até uma teoria, tinha uma teoria rolando, né? Há muito tempo eu vi isso no Twitter, lá no Twitter americano. Uma teoria que dizia que o Cecil iria transformar o Conquista em um ciborgue, assim como ele fez com o corpo dos Invencíveis da Guerra dos Invencíveis. Eu acho isso muito difícil, até porque isso não tem base muito nos quadrinhos, isso não acontece nos quadrinhos, né? O que vai acontecer é justamente o que o Cecil fez no final do episódio. O Cecil, ele vai, né, botar naquela tranca lá que ele falou que é super protegida, caso algum movimento aconteça vai explodir tudo. Por que ele quer isso? Porque ele quer respostas sobre os Viltrumitas, né? Como ele mesmo diz. Mas isso não vai acabar legal, galera. Não vai acabar legal. Eu garanto pra vocês, com base nos quadrinhos, eu garanto pra vocês que isso não vai acabar bem. E aquela prisão não vai dar certo não, tá, galera? E o Mark vai ficar ainda mais puto com o Cecil, tá? E bom, nós vemos o funeral do Rex, coisa que a gente ainda não tinha visto. Apesar dele ter morrido no episódio 7, o funeral é trazido só agora nesse episódio 8, né? Vemos ali um gesto muito interessante do Rude passando o seu nome para Rex, né? Em homenagem ao próprio Rex. E ele vai se cobrar pra caramba, né? Pra honrar o próprio Rex. A gente vai ver isso numa quarta temporada, né? E a gente vê a própria Eve tentando testemunhar, tentando falar um pouco lá no funeral, o que não dá muito certo. E no momento em que ela tá conversando com o Mark sobre o Rex, a gente vê que o momento não é aquele ali, sabe? Apesar do luto do Rex ainda tá sobre acima, o momento não é dela falar sobre o seu antigo relacionamento com o Rex. E é justamente isso que ela percebe. Ela para de falar na hora, corta, dá um abraço no Mark e eles vão pro sex love, lá pro quarto do Mark, né? E a gente já sabe o que isso vai acontecer. E nós vemos justamente esse final agora. Vemos, né, o esgoto lá em Chicago, né, o esgoto ali com os Squids, galera. Os Squids voltaram. Aqueles alienígenas cérebrozinhos, né, aqueles marcianos cérebrozinhos voltaram, galera. Bom, isso aqui a gente já imaginava que iria acontecer, até porque o lance dos Squids ficou essa terceira temporada inteira sem ser mencionado. A gente vê na segunda temporada que eles estão vivos ainda, né, e só volta agora no finalzinho dessa terceira temporada e vai ser um grande problema pra essa quarta, né. Assim como a gente também vê que o Battle Beast tá vivo, né, ele foi recuperado ali no espaço, né, e ele quer mais Viltrumitas, né, e ele pode ser uma peça muito importante para os próximos Viltrumitas que podem chegar na Terra, galera. Assim como nós também vemos o Angstrom, né, com todo o seu planejamento ali junto com os tecnólogos. O que vai acontecer agora, né? Bom, os tecnólogos querem um mundo pra eles, até porque o mundo deles foi destruído. E o Angstrom tem poder pra fazer isso, e é o que ele vai fazer. Angstrom vai dar um novo mundo aos tecnólogos e, em troca, eles vão destruir muito os outros mundos, né? Eles vão destruir muitos mundos. Galera, pode apostar nisso aqui, né? E bom, ainda lá no hospital da ADG, nós vemos o Oliver conversando com o Mark. Nós vemos que o Oliver tá bem, graças a Deus, tá tudo bem. E nós vemos um novo Mark. Um Mark vingativo. Um Mark mais Viltrumita, né? E isso pode ser um problema tanto pro seu relacionamento com a Eve, tanto com o seu relacionamento com a sua família, né? E até com os próprios outros super-heróis. Porque o Mark agora ele tá liberado pra matar. É isso que ele diz, né? Que ele se arrepende de ter brigado com o Oliver contra os Demolidores, né? Por o Oliver ter matado os Demolidores. Se arrepende de não ter matado o Angstrom, que machucou a sua família. E ele está leve por ter matado o Conquista, né? Ele vai ser assim pra sempre? Óbvio que não, né? O Mark não é essa pessoa. Ele é humano, diferente do seu pai, que é Viltrumita 100%, né? E esse lado Viltrumita agora dele vai ficar à flor da pele por causa da luta contra o Conquista, que mexeu com a cabeça do cara, entendeu? Não tem como não falar isso, não tem como não falar que não mexeu. Então, esse lado Viltrumita vai ficar à flor da pele agora pra caramba, sabe? Não tem o que a gente fazer em relação a isso, não tem o que ninguém fazer. E é o que eu falei, agora o Mark vai estar muito mais Viltrumita, e isso vai ser perigoso, né? Ele vai perder relações, o Mark vai ter controvérsias no seu relacionamento, coisa que a gente nunca viu, né? Até porque ele e a Eve se dão muito bem, mas agora ele vai estar muito mais frio, entende? Coisa que o seu pai começou a ser quando era um vilão. Então a gente pode ver um pouco mais disso, e o seu pai pode ser uma peça importante até para o próprio Mark voltar a ser quem ele sempre foi, o herói que ele sempre foi, né? E bom, aquele lance dos demônios ali, o que é aquilo ali, galera, na cena pós-crédito? Vamos explicar isso rapidinho. Tem relação com o Mark e o seu lado Viltrumita? Tem pra caramba, galera. Vamos lá. Damien, né, Dark Blood, aquele grande demôniozão, a gente vê que ele tá ainda no inferno. Ele foi
como que eu posso dizer, né? Ele foi ali culpado pelo próprio Cécio. O Cécio, lá na primeira temporada de Invencível, ele bota, né, como um castigo mesmo pro Damian Darkblood, ele ficar no inferno pra sempre, até que ele encontre algum tipo de mestre à altura dele pra ele sair. E é isso que acontece. Ele invoca, né, aquele outro grande demôniozão ali que também, né, existe nos quadrinhos, né? E bom, basicamente ele invocou aquele demônio porque ele encontra um mestre pra si mesmo, um mestre que será capaz de libertá-lo ele daquele castigo que o Cécio colocou ele na primeira temporada. E ele vai voltar, galera, isso mesmo. Damian Darkblood vai voltar para a quarta temporada com um novo mestre. E esse mestre pode ser o próprio Invencível, galera. Ué, mas o Invencível vai ser o mestre de um demônio? É o que eu falei, o lado Viltrumita do Invencível tá à flor da pele. Ele não é o Invencível por enquanto, sabe? Até ele se recuperar, até as coisas começarem a voltar como era antes, Invencível vai continuar com o seu lado Viltrumita à flor da pele. E por isso ele pode servir como um mestre e vai ser o responsável por tirar Damian Darkblood do inferno, do castigo do inferno, né? Bom, comenta o que vocês acharam desse episódio, comenta o que vocês acharam dessa temporada, uma temporada que eu gostei pra caramba, sabe? Por isso que eu dou 10 de 10. É uma temporada absurda de boa, sabe? Ficaram coisas ainda meio jogadas, por exemplo, a história do Omni-Man junto com Allen, nunca mais foi mencionado, sabe? Poderiam ter dado alguma respostinha, a questão do Angstrom também, sabe? Tudo é bem adaptado igual aos quadrinhos, só que poderiam ter mais explicações, né? Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!